E a Josefina está aqui comigo, gente. Olha, eu ganhei ali da Dona Leonor e ela vai ouvir aqui a palavra com a gente. Olha que lindinha, gente, a minha bonequinha que eu ganhei. Ela vai ficar aqui com a gente. Abre aí a sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 32, no versículo 38. A palavra de Deus, ela diz assim: Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhe-eis um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem. Plantá-lo-eis firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor: assim como fiz vir sobre este povo todo este grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Nesse momento aqui que o profeta Jeremias, ele teve uma resposta de Deus. Ele pediu em prol daquele povo, em prol daquelas pessoas, e pediu para que Deus ele viesse em favor daquele povo. E essa mensagem aqui, ela é tão profunda, mas você tem que prestar muita atenção em cada palavra desses versículos. Diz: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Quando você se propõe a agradar a Deus, quando você se propõe em fazer a vontade de Deus, você se torna dele. Quando você faz tudo para agradá-lo, quando você se preocupa em que suas atitudes agradem a Deus, que suas atitudes tenham a resposta de Deus, você faz com que esse Deus poderoso, ele também seja o seu Deus. É uma mão de duas vias, não? É uma via de duas mãos, ao contrário. É uma via que vem, você vai até Deus e Deus vem até você. Eles serão o meu povo, ou seja, nós nos tornamos dele e ele se torna nosso. Nós vamos até ele e ele vem até nós. Presta muita atenção nisso, porque você às vezes fica: minha vida não muda, minha vida não acontece, eu tenho esse sonho, eu quero isso, eu quero aquilo, mas você não se achega até Deus. Deus, ele não precisa de nenhum de nós, muito pelo contrário. O nosso Deus poderoso, ele já nos deu realmente o livre-arbítrio para que nós viéssemos querer estar com ele e não ele obrigar-nos a estar na presença dele. Deus, ele não se agrada do louvor, da adoração, da ida à igreja, da preocupação em agradá-lo por obrigação. O que quer ele de mim e de você é que estejamos com ele por amor, porque realmente entendemos que nós seremos seu povo e ele será o nosso Deus. E aí, continuando, diz assim: dar-lhe-eis um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e de todos os seus filhos. Ou seja, ele vai nos dar um só coração, um só caminho. Ele vai mostrar aquilo que é o certo, que é o correto. Ele vai transformar o nosso coração em um coração voltado para ele. Isso tudo se nós nos tornarmos povo dele. E isso tudo para que seja tudo bem, tanto na nossa vida quanto na vida dos nossos filhos, da nossa família. Às vezes você se preocupa tanto com um familiar, se preocupa tanto com um filho, com um marido, com alguém que você quer que mude, quer que algo aconteça, mas você não tem conseguido ver essa mudança. Mude você primeiro. Mude o seu coração primeiro voltado para Deus, o seu coração primeiro rendido a Deus. E aí essa preocupação de que tudo vá bem na família, essa preocupação ela já é transferida ali para que Deus ele possa fazer. E ele faz naturalmente, sem nem mesmo você entender como ele fez. Mas porque você se tornou povo dele, porque você se tornou uma nação a ele, ele também se torna o seu Deus. Ele te dá um só coração, ele te dá um só caminho. E tudo isso para que tudo na sua vida vá bem e que tudo vá bem também na vida da sua família, na vida dos seus filhos. E aí continuando diz: farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. O temor no coração é exatamente a certeza de que você depende de Deus. O temor no coração é muito diferente o temor de tremor.
Vou explicar para você a diferença dessas duas palavras, para que você possa entender bem esse versículo. Temor é respeito, é reverência. Temor é quando você tem o reconhecimento daquela autoridade. É quando você, por amor, você respeita aquela autoridade. Tremor é quando você tem medo. Quando você obedece por obrigação, quando você faz porque senão você vai ter uma punição, porque senão vai ter um castigo. Essa é a diferença dessas duas palavras. E Deus ele fala que ele vai colocar o temor no nosso coração. Temor no nosso coração para que essa aliança seja eterna. O temor é para que esse respeito, essa reverência, essa preocupação em agradar seja por respeito, por amor real. Não porque você tem medo de Deus, não porque você tem medo do que Ele pode fazer em você, na sua família, o que Ele pode deixar de fazer, não. O temor é justamente para que essa aliança ela seja eterna e para que você sempre esteja ali agradando a esse Deus tão poderoso. E aí diz, alegrar-me-ei por causa deles e lhes farei bem. Plantá-lo-eis firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Alegrar-me-ei. Por que Deus se alegra? Porque Ele vê que esses filhos estão fazendo tudo bonitinho, estão fazendo tudo certinho, por isso Ele se alegra. Ele se alegra quando há uma preocupação. Ah, pastor, então quer dizer então que eu tenho que ser santo, que eu não posso pecar? Ih, gente, se fosse essa a saída, né, aquilo que Deus ele espera da gente, nós já estaríamos consumidos há muito tempo. Deus ele sabe que nós, seres humanos, não temos capacidade de não errar. Nós erramos todo o tempo, em todo segundo da nossa vida, nós erramos. Mas Ele se alegra quando Ele vê a sinceridade do coração em acertar. A sinceridade do coração em fazer o bem, a sinceridade do coração de fazer ali o que agrada a Ele, de se achegar, de depender dEle, de estar aos pés dEle. Isso alegra o Todo-Poderoso. E é exatamente isso, plantá-lo-eis firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor, assim como fiz vir sobre este povo todo este grande mal, assim lhes trarei todo o bem que estou lhe prometendo. Da mesma forma que você, quando distante de Deus, permite com que há permissão dele para que o mal se achegue até a sua vida, porque aqui nós estamos no Antigo Testamento. No Antigo Testamento ainda era Deus quem trazia ali a ira dele sobre o povo. Quando o Senhor Jesus ele veio e deu a sua própria vida por nós, nós passamos a ter livre acesso a Deus. E isso fez com que tivéssemos já o perdão, já tivéssemos aquele que intercede por nós. E por isso que hoje nós podemos nos arrepender. Nós mesmos já nos arrependemos. E o próprio Deus, ele já não faz o mal sobre a nossa vida. Mas também nós temos que fazer o bem, porque senão o próprio mal ele tem a liberdade, o livre acesso à nossa vida. O que repreende o mal de tudo aquilo que faz ali contra a nossa vida, os nossos sonhos, a saúde, a família, o casamento, os filhos, tudo isso é permitido quando você deixa de temer a Deus, quando você deixa de ser nação dele, povo dele. Isso abre uma brecha para que o mal ele possa entrar. Se essa brecha está fechada, temendo a Deus, orando, se mantendo ali firme em santidade com Deus, esse Deus ele promete fazer todo o bem que aqui nessa palavra, em todas as 8.000 promessas que tem a palavra de Deus, Ele tem o desejo e vai cumprir, porque nós estamos fazendo a vontade dEle. Então preocupe-se em ser nação de Deus, em ser uma nação eleita, um povo santo, separado, um povo que realmente teme a Deus. Não tema a Deus apenas, não tenha o tremor a Deus, não tenha medo de Deus, mas tenha o temor real, que é aquele temor que você ama e respeita, porque você sabe que Ele é o Todo-Poderoso e que longe dEle não há vida. Essa é a nossa palavra de hoje, esse é o nosso momento com Deus e tenho certeza que se você colocar tudo isso no seu coração, de uma forma firme, de uma forma realmente que você viva isso todos os dias, Ele vai também se achegar à sua vida.